horas então para a série, né, fazendo a leitura do nosso primeiro livro. O livro é Mensagem de Saúde Espiritual. Mensagem de Saúde Espiritual. Antologia Espírita e Popular, Wilson Garcia. Então, lição 1, oração e você. Nos momentos de alegria ou de aflição, orar pode ser o caminho da manutenção ou conquista da paz. A oração é sublime, permitindo que você entre em contato com a espiritualidade para renovar suas energias. Não economize sentimentos, nem se preocupe com as palavras na oração. Lembre-se de que, ao orar, você pode expressar 3 condições. Pode pedir ajuda a Deus e aos bons espíritos, oferecer seus bons pensamentos e as boas energias que os acompanham aos necessitados, e pode também agradecer por tudo aquilo que você está recebendo, especialmente pela oportunidade de viver. Tão importante é o ato espontâneo de orar, que nasce límpido do fundo da alma, que Jesus resolveu um dia oferecer um modelo de oração perfeita, na esperança de que o ser humano, meditando sobre seu conteúdo, pudesse aprender a orar de modo natural e carregado de verdadeiros e justos sentimentos. Muitos fizeram da oração de Jesus uma oportunidade de meditação. Veja como o espírito de Monsenhor José Silvério Horta utilizou essa oportunidade, escrevendo uma bela poesia pela pena de Chico Xavier, conforme consta no livro Parnaso de Além Túmulo. Aí vamos à oração. Oração Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sols infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escasséus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada redenção. Cumpre-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, na iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Assim seja. Vou convidar então a nossa amiga Eli para fazer a prece inicial, por favor, Eli. Thank you. É com muita alegria, nossos irmãos, que nós estamos reunidos aqui no seu coração, no seu pensamento, elevando a Deus, elevando a espiritualidade ao nosso plano espiritual, tendo a certeza de que estamos irradiando energias positivas. É tempo de cristianismo mais consciente, é tempo do cristianismo que nos faz, nessa época do ano, aumentar a expectativa de benefícios, doando e recebendo. É muito bom que nós possamos
estar reunido numa santa casa igual a essa, oriundo de bons mensageiros que nos traz até aqui fatos marcantes, como vem nos livros, nas mensagens pelos nossos irmãos medianeiros, mas de qualquer forma é um pouco do legado de Jesus que nos abastece aqui no Em Busca da Verdade. Não só agora, mas durante todo o ano nós ficamos acobertados dessas energias. Muitos de nós talvez até nem notamos o bem que nós estamos no momento, mas é fácil. Vamos olhar para o ontem e vamos ver o momento que estamos atravessando. Vamos sentir que caminhamos mansamente algum degrau. Então, é a onda da vibração, é a corrente de fluidificação, é a busca. Então, nós indo ao encontro desses irmãos, cuja o tempo comprimiu em si as marcas do Cristo, nós também estamos caminhando, estamos dando os nossos passos, despertando cada vez mais para a prática do bem. E assim, sem ilusão, sem fanatismo, mas com aquele objetivo do querer bem. Principalmente, nós agora, festejando hoje, o possível dia do aniversário do Mestre Jesus. Não importa se não foi hoje ou se foi outro dia, mas que hoje traz essa lembrança. E essa lembrança nós podemos observar que é em casa, é no transporte, é na vizinhança, é uma expectativa de diferença, assim, aquela posição de espírito natalino. Então, nós agradecemos tudo isso aos nossos irmãos. Muitos deles foram sacrificados, mas manteve em si aquela honra de poder servir, aquela honra de manter aquele elo com Jesus. E nós estamos aprendendo isso. Ainda não somos nada, mas o pouco que nós temos já dá para diferenciar da nossa vida anterior uma melhora. Então, assim, nós acrescentamos já agora esse belo Pai Nosso, resumindo em outras palavras, mas com o mesmo sentido, e nossa casa se sente santificada. Mas esse santificado é por mérito, é trabalhos, é exercício, é união que nós temos aqui e daqui para melhor, porque a tendência nossa é subir. Então, os espíritos que aqui estão, aqueles que querem chegar, muito bem-aventurados sejam, e que possam chegar em nome do Mestre Jesus. E essa corrente de mentalização, que nós estamos usando agora o coração, a mente, e então vai um pensamento direto a Ti, Mestre Jesus. Queremos estar na prática, na honra e festejando cada vez mais, cada ano que se passa, a época natalícia. Então agradecemos muito, agradecemos os irmãos que aqui vieram através do nosso convite, e aqueles também que têm a curiosidade, que queiram vir. As portas estão abertas e, em nome da prática do amor do bem, nós damos por aberto aqui Em Busca da Verdade. Então, um ótimo Natal para todos nós, recheado de expectativas boas para todos nós, e assim nós damos por iniciado, apesar de que o nosso irmão Carlos já leu um trecho muito positivo, mas vamos iniciar no total. E assim eu passo a palavra ao irmão Valdemir. Carlos, vou fazer leitura, né? Então vamos. Leitura inicial. Então, Jesus no Lar, é o nome do livro, ditado pelo espírito Ney Lúcio, psicografado por Chico Cândido Xavier. A leitura 7, o maior servidor.
Eu escolhi essa lição aqui, primeiro que eu queria uma lição que falasse dos ensinamentos do Cristo, pela data de hoje, e também que o finalzinho do Filosofia Espírita. Qual é? De quem? De quem que é? O livro. Chico. Ah, tá. Aí ele põe esse lado da gente trabalhar a mensagem do Cristo de uma forma operosa. Né? Então, o maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? E Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de táticas militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e, não obstante, a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político surgiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumoso alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão dividiu de tudo, até mesmo da existência de si próprio. Vai aí o pensamento de Descartes, né? A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações do que se fazia acompanhar eram das mais lamentáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros, menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasma de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga de campo e adornando-a
de flores e frutos preciosos. Conservava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante. E transmitia suas experiências a todos os que se propuseram ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver, com o espírito de trabalho e educação que ele difundia. A defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte límpido, em longos instantes de pensamento mútuo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Que assim seja. Algum comentário sobre a dissertação de Lúcio? É o que eu falei, né? Eu acho muito interessante, ainda mais aqui que tem o café filosofal, tem a sessão mediúnica, a gente se antenar nesse lado construtivo e produtivo, né, do relacionamento. Porque muitas das vezes a gente quer impor o nosso lado impositor, eu sou o chefe de família, eu que dito a moda, aqui é meu espaço, eu é que mando, e esquece de que pode até agir assim, de forma a pensar, mas não a emplacar situações. Impor e colocar ali uma forma mais reduzida, se igualando ao grupo e dando iniciativa através do exemplo, como tem que interagir. Isso aí tem que ter paciência, né? Lembrou aquilo que você falou ontem, do estudo sobre Jesus, né? Foi colocando nos apóstolos para cada um. O agente multiplicador. Agente multiplicador. É muito bom uma leitura dessa, Carlos, porque eu estou até pensando nisso aqui agora, enquanto você lia, eu estava associando. Esse ano agora, pelo que voga, a gente vive num planeta que são muitos ciclos, né? Esse ano agora, de 2023, cara, vai ser um ano de muito trabalho mesmo, cara. Se você pegar 2017, toda vez que você tem sábado e domingo, quando cai essas datas natalinas, né? Natalino e final de ano, os anos subsequentes são os anos de muito trabalho, muita força, muito trabalho mesmo. Isso acontece sempre que você é 2017, 2011, você vai ver na folhinha, vai lá no teu celular, vai ver que foram anos sempre depois de muito trabalho. O que acontece? Nós em comum, eu, você principalmente, estamos ficando velhos, né? Então, o que acontece? Você já está ficando velho? Vocês não, eu não. Pô, para com isso, eu estou novo. Você está ficando velho e o que acontece? Você já não tem mais tanto a força física para você trabalhar. Então, chegou um momento agora de você começar a usar a inteligência. E eu já venho há bastante tempo tentando colocar para dentro a filosofia, a sociologia, para ser mais inteligente no tipo de trabalho que eu faço. Ser mais produtivo e ser mais inteligente e usar menos força, tá entendendo? Então é muito bom uma leitura dessa daí, nesse momento agora, que ela vai mais ou menos batendo isso daí. Você está começando a construir uma teia, uma rede, que é para você olhar o teu futuro mais, de uma forma mais inteligente e menos dolorosa que o teu corpo. Resumindo, quem lê sabe mais. E quem lê o Globo, vota no PT. Não, quem lê o Globo esquece, deixa fazer propaganda do Globo para lá. Vamos lá, Elton, vamos pro livro. Quem lê o Livro dos Espíritos sabe mais ainda. Vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da Emancipação da Alma, a questão número 426. A pergunta:
o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? A resposta é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Fechou? Então, é uma sequência, né, que nós estudamos na reunião passada do sonambulismo natural, né? A gente viu como é que é a técnica de provocar o sonambulismo. Agora, o que é o magnético? Peraí, aí é que tá, isso aqui vai tocar. A gente tem que entender, diferenciar o que é sonambulismo e... Natural é provocar. Não, quando tu impõe que ele faça a tua vontade, como é que é o nome? Vou botar uma palavra aqui na mão, subindo na boca. Aí, o sonambulismo, ali diz muito bem, é a mesma coisa. O início que é diferente. O magnetismo é imposto por um terapeuta, um psicólogo, vai lá e te induz a entrar no estado de sonolência, entendeu? E aí o espírito pode provocar. E o espírito geralmente no sono provoca isso. E ali você está sendo induzido a um relaxamento, a um distanciamento do corpo, e de forma consciente você vai começar a conversar com o terapeuta, colocar seus traumas, suas posições do que está acontecendo hoje em cima de traumas e situações do passado. E aí você vai se resolver ali, vai entender ali de forma consciente o que está acontecendo. Coisa que a hipnose já é outra coisa, não tem nada a ver com sonambulismo. A hipnose, tu está dando essa posição, dando essa chave da tua casa para aquele cara. A hipnose é um transe que o cara tira, ele entra na parte mais profunda do teu cérebro. Né? E faz você bloquear. Em computação tem lá o firewall, que é parede de fogo, que é ali, fecha aquilo ali, é que nem você está fechado. O que ele falar, é lei. É legal que na internet estava lá o hipnótico falando para o cara, quando você despertar, vou contar até 3, quando você despertar, depois eu vou pedir para tu contar teus dedos e você vai ignorar o quarto dedo. E aí foi lá. Aí acabou a sessão, então, conta aí seus dedos. Aí o cara contava 1, 2, 3, 4. Ele não contava o quarto dedo. E ele já estava desperto ali. Quer dizer, a coisa é tão profunda, tão forte, que o cara aceita a tua sugestão ali. Então, mas isso tudo é ascete nosso. É falta. A meditação, a concentração vai fazer a gente, sabe, não dar essa chave da casa assim para qualquer um. É o que acontece na possessão, né? Possessão não é só isso. Só isso. Então a gente tem que saber que hipnose é uma coisa, sonambulismo é outra coisa. E aí tem o magnético, que é o induzido, e o natural, que é o sono. Eu fui para poder fazer, né, para poder... Regressão? Não, ele foi para poder... Era um médico mesmo, né? Ele conseguia fazer no Luiz em mim. Eu não conseguia. Tem uns que ele é... Não adianta. Ele Mas não... o hipnotismo, né? Você comigo dizer não que dava certo. só acontece com a Se a minha pessoa permissão. deixar. Então, até o espírito, só com a nossa permissão, porque eu tenho assim um fato. Né? Você é dona de você. Não, eu sei, eu também concordo. Só que meu marido, com 16 anos, ele falou que ele estava dormindo, ele já acordou incorporado. E nisso que ele acordou, ele falou que ele estava aqui se vendo do lado. Ele falou a coisa mais horrível, parece que eu desencarnei. E nisso, meu pai me chamava e não conseguia responder. E ele tentou me chamar, mas eu fui para a cozinha e peguei uma faca. Aí o tio dele é espírita, né? Ele conseguiu ligar para o tio fez alguma coisa lá que ele falou que depois ele caiu e não sabe mais o que aconteceu, o tio dele cuidou dele. E assim, ele estava dormindo. Então ele falou que eu não consigo entender, né? Assim, eu consigo entender que é a minha permissão. Mas como é que esse espírito tomou ele dormindo? O espírito dele permitiu, permitiu dormir. É. O espírito tem a autonomia, né? Ele falou que foi a coisa mais horrível, que falavam com ele e ele não podia. No comando dele, ele não fazia mais nada. Ele só se via. Às vezes o sentimento de culpa, de medo, cria essa permissão. Por isso que muito psicoterapeuta agora está estudando
espiritismo, né? Eu tenho como estudo, sabe por quê? Porque tem gente que vai pro, como ela falou, e sabe o bloqueio. É isso que o cara tenta furar. Não, o Ele tem problema que é esse bloqueio para poder eles hipnotizar a vão pessoa. evoluindo, porque muitos deles veem isso como loucura, tanto que interna, né? Hoje não está tanto Não está tudo assim, não. Antigamente- Até a loucura é controlada. É. Até a loucura é controlada. Eu estava dando uma leitura aqui para a Valdemir. Dá pra cair remédio. Eu estava dando uma leitura do remédio. Eu estava lendo uma leitura de manhã aqui para a Valdemir. Nós estávamos sentados aqui sobre Van Gogh. Van Gogh ele morreu com 30 e poucos anos, o pintor. Já Van Gogh, ele cortou, ele estava com depressão. Teve um momento de depressão dele que ele cortou uma orelha e levou para uma prostituta amiga dele. Por que ele tomou essa atitude? Porque um amigo dele, pessoal, ele mostrou uma navalha aberta. E o cara se assustou e correu dele. Aí ele tomou aquele depressivo, cortou a orelha para a prostituta. O que ele fez? Pegou, entregou para a prostituta, foi para casa, deitou, toda ensanguentada. Aí chegaram no hospital, curaram, levaram ele, aí todo ensanguentado. A polícia veio, pegou, levou para o hospital, ficou 14 dias internado. Depois ele saiu, começou a fazer tratamento. Mas naquela época, 1700, 1800 e pouco, você não tinha remédio para isso. Você não tinha parte E científica na para verdade isso. o remédio antidepressivo, eu vou te falar a verdade. Eu estava até falando com a minha cunhada, porque ela falou, para tomar isso. Eu já tomei há muito tempo, e eu falei, não vou tomar mais isso. Acabei, eu falei, É uma droga, né, cara? depressivo, É uma droga, é uma pra droga. viver bem, eu falei, não. Aí eu me livrei do depressivo, no começo foi ruim, mas eu acabei com aquilo, eu não tomar isso nada, eu vou fazer caminhar. Mas você tem iniciativa. Falei, eu vou fazer uma Agora a pessoa caminhada, vou ler, vou procurar outras coisas para mim não utilizar esse Mas o remédio. problema todo é indicar não tomar. Raquel, o que a gente está falando também é o seguinte, que é a autoeducação. É o que você tem, né? Você trocar um tratamento por outro. Se a pessoa largar de vez sem fazer essa... Foi o que eu fiz. Né? E fiquei bem, eu fiquei melhor do que o antidepressivo. Não, mas o problema todo é a gente indicar isso para uma pessoa que não tem a tua base, Não que tem. não tem a tua iniciativa. Não tem. Aí vai se aprofundar, daqui a pouco está matando alguém Sim. ou arrancando Por isso, alguém. por isso que o álcool, a cocaína, o LSD, essas coisas são tão perigosas. Porque Sim. eles entram num pedaço do cérebro que você não tem Não, como mas você eu falei controlar. isso pra ela, e depois eu me calei, eu fiquei olhando, porque eu sei que ela é fragilizada, então ela usa álcool, ela usa droga. Aí quando eu O comecei. início já põe logo. Aí pra quando eu pessoa. comecei a olhar pra ela, né, ela foi pegando a minha mão e falou assim, eu sou tão ela tem 50 anos, tão carente, preciso tanto de atenção. Às vezes quando eu dou uns esporros nela, eu falo, cara, tu é criança, cresce. Mas eu fiquei olhando pra ela e falei assim, não adianta, eu tenho que orar porque é o espírito. Eu falei, eu tô falando com um espírito encarnado, mas é um espírito que tá. É um espírito. Sem Vamos direção. lá, Carlos. Vamos. Vamos lá para o livro Filosofia Espírita. Então, vamos ver o que o Miramês. A leitura é muito legal e vamos explicar aqui a Tânia que ela ficou curiosa aqui porque a Globo aqui era uma propaganda antiga da Globo. Ah, tá. Aí quem lê sabe mais e quem lê o Globo sabe muito mais Não, isso ainda. eu sei, mas o que tem a ver com o PT? É, o Globo deve ser o jornal. Não, o PT foi para mim É o Globo Jornal, deve ser, né? Claro, porque nem existe mais. Mexe Vamos lá, comigo. vamos lá, que senão a gente vai... Eu posso, Globo. Então, o sonambulismo magnético, alusivo a essa questão 426, capítulo 18. O sonambulismo magnético é o mesmo sonambulismo natural. As fontes desse fenômeno são diferentes. Um pouquinho à esquerda. É um provocado pelos homens, o outro pelos espíritos, ou por vezes é o autossonambulismo. Este último, bem como o êxtase, é mais raro entre os homens. No chamado sonambulismo natural, quando é provocado pelos espíritos, é usado igualmente o magnetismo, só que os espíritos consubstanciam o seu com o do ser humano, onde quer que se encontre. Os poderes da alma ainda escapam às mesmas almas em evolução. Então, os poderes da alma ainda escapam às mesmas almas em evolução. Somente os benefícios da humanidade conhecem suas forças. Somente os benfeitores da humanidade conhecem suas forças e sabem usá-las com honestidade e discernimento. É interessante essa partezinha aqui,
é que vai mostrar o poder do autoconhecimento, o poder de você trabalhar, não é conceitos místicos, e sim conceitos que você vê ali como verdades. Então, quer dizer, você vai adotar aquilo porque você chancelou aquilo ali. Isso aqui, na minha forma de ver, não tem como ser mentira. Então, quer dizer, em cima das suas crenças atuais ou antigas, é que você vai criar as coisas. Você vai ver ou não vai ver, vai receber ou não receber. Então, a gente tem que entender isso. As minhas crenças é que vai fazer o meu mundo. Sim. E o problema todo é esse, a gente trabalhar muito bem para adotar crenças na qual a gente não tem nenhuma soma de dúvida, né? Sim. Os homens em geral não podem nem devem conhecer que possuem nem fazer seu pleno de seus poderes. O homem em geral... Não, pra cá. Deixa ele ver. Deixa ele sentar aqui, Cláudio, primeiro. Um pouquinho para a direita. E segue em frente. Aí. Olha, eu vou A acertar. segunda, é outra. Muita cabeça. Os homens em geral não podem nem devem conhecer o que possuem, nem fazer uso pleno de seus poderes, porque a sua evolução não comporta isso. Então a gente já tem aqui compactado dentro de nós poderes que tem que ser trabalhado aos pouquinhos, desenvolvidos, e não entrar em certas crenças de projeção disso e daquilo de forma ignorante. E a sabedoria divina é tão grande, né, que assim, o teu próprio organismo físico, né, impede a tua alma de exercer com plenitude, né, os potenciais dela. Né? Essa história aí de que a pessoa utiliza uma fração do cérebro, não utiliza toda, né? Aí tem que mudar. Né? Isso, é Quem interessante. fala isso é o testemunho de Jeová, que nós não utilizamos todo o cérebro. O testemunho vem com uma parte Eles falam científica isso. forte, mas ao mesmo tempo contradição, um lado místico muito maior ainda. E aí está muito claro, né? A gente não utiliza porque não é o momento ainda. A gente não Não, sabe. e detalhe, aqui fala de uma forma que, se a gente for estudar bem, a gente o nosso aceite. A gente tem esse corpo ainda muito limitado por causa da nossa mente ainda limitada. Quer dizer, uma coisa levou a outra. Nós construímos o nosso corpo pelo desempenho que temos. Não é questão de que, eu ainda estou no início do estágio. Sim, mas eu estou no início do estágio porque minha mente ainda está pouco desenvolvida. É todo um planejamento, né? Antes de você vir, já está tudo planejado. Né? É aquela matrix que você sempre fala aí. Né? Com certeza. A força magnética é cega. A alma a comanda e ela obedece ao discernimento que o espírito lhe queira dar. Esse chamado fluido magnético, todos o temos e usamos todos os dias. Estamos constantemente desprendendo esse fluido, que podemos chamar de bênção da divindade. Nas conversações emitimos e colhemos magnetismo. Dá uma parada aqui, que muitas das vezes a gente é hipnotizado, sabe, de graça, para comprar coisas que a gente não precisa, para ter coisas que vai só engrandecer, aumentar o ego. E a gente aceita aquilo de graça. Aí por que eu aceitei? Pô, se eu pensasse, se eu não comprasse aquilo lá atrás, eu teria um dinheirinho guardado a mais. Para que eu não comprei aquilo? Por que eu projetei uma necessidade lá na frente que não teve? Então a gente vai... Eu fico vendo muita gente que às vezes eu falo para minha mulher, tá vendo? Eu sou um cara sábio, né? Eu quero me machucar. As pessoas fazem casa sem ter dinheiro para fazer ali, ó, o básico ali na frente, tá na cara. Se eu comprar aqui, isso aqui, vou ter que deixar guardando, ou então guardado e vai apodrecer, vai acabar, ou eu vou ter que logo construir. Mas eles não têm o dinheiro para construir logo, começa a comprar um material e fica ali. Eu tenho um vizinho, meu vizinho do meu lado,
tem um material lá há mais de 2 anos. A areia vai embora. Tudo. Não, e o mato cresceu, tu nem vê mais as pedras, a areia, o tijolo tá ali. Eu fico assim, meu Deus, será que ele não projetou lá na frente? Eu vou Você comprar. também entra outros projetos no meio do caminho, né, cara? Acontece muito isso. Não, mas aí que tá, é tudo necessidade. Você me lembrou a passagem, eu vou pensar também na minha cabeça, quando eu fui morar com eu tinha morar com a Regina. Porra, cheguei, fui separar um pedaço do armário pra botar as coisas, cheio de sapato com etiqueta. Eu falei, porra, cara, mulher, pô, até Imelda nunca usou sapato, já saiu de moda. Imelda Marcos, aquele monte de sapato assim, foi tirando, aí depois dele, cara, mulher, cara, um pouco de sapato bonito, caro de marca, cara, aí vai dando, compra, sem usar, só pra comprar. Não, Só pra não é deixar. sapato, mulher tem esse hábito de... Eu adoro sapato. Mas às vezes, Então você toma ideia. às vezes tem o mesmo hábito só para querer comprar, para ter, para Só levar pra para ter, casa. só pra ter. Nem usa. Aí vai um. Olha, a minha filha tem esse hábito, a Eliane. Mas É uma aí- coisa fora de sério. Gente, esses dias agora. E o marido ainda ajuda, né? Se eu fosse ele, eu dava uma parada. Quando veio, ele chega com o sapato. Ronaldo, esse sapato foi tanto, Ronaldo. Eu achei a tua cara, comprei. E vai usar. Uma doente Mas estimulada espera, pelo outro doente. o importante que eu quero falar, Gatilho. ela, gente, acredita, ela só anda descalça dentro de casa. Ela não consegue estar de chinelo. Gatilho. Mas olha Não só, consegue. Quando você encontra o Só anda gatilho, cara. descalça. Isso Guarda-roupa, o que acontece? Eu já tive essa necessidade de comprar vários sapatos, várias bolsas. No Natal eu vou numa loja comprar 4 pares de sapatos. Aí quando eu entendi, né, aí a vida dá aquela reviravolta, que você às vezes precisa andar com chinelo, aí acabou aquilo meu. Eu não vou te falar que às vezes eu compro pelo menos assim, 2, 3 chinelos diferentes. Mas aquela loucura não tem mais, porque eu aprendi com pouco ficar bem. Então assim, quando tu aprende que aquele vestido você lava, bota lá, daqui a pouco tu bota no chinelo, tu vai estar do mesmo jeito, que aquela roupa ali não vai fazer diferença alguma para onde tu vai no teu espírito, porque não faz diferença não. Não, mas o problema tem que entender que vocês não estão viciadas no sapato. Vocês estão viciadas na endorfina. É no prazer, sabe? É o prazer da situação. Então, às vezes a falta de dinheiro faz você refletir e trabalhar outros mecanismos. Vocês não vão me convencer que eu tenho que parar de comprar minhas camisas do Botafogo. Não, mas aí já é. Ora, aí já é loucura, né? Eu comecei a mudar minha vida. Esse Eu vou dia aí. pensando de outras coisas, mas Não vou essa pra não, vocês. eu gosto do sapato. Mas como já falou que o problema não é o sapato. Não é o né? sapato. Eu acho que isso Vai puxar o assunto já de novo. Vamos lá, gente. Endorfina. Ele vai falar um jogo rápido. Eu acho que isso tudo é questão do tempo e do aprendizado. É isso aí. Depois que as pessoas chegam a uma conclusão, fica independente dessas coisas todinhas. Eu, por exemplo, eu não gosto de ter muito chinelo, muito sapato, mas o suficiente. Hoje eu não quero ir com aquele, vou com outro. Acabou. Mas não precisa ter 10, 20, Não. 15, porque isso aí acaba não usando, acaba deixando de proporcionar uma caridade até para outra pessoa que esteja necessitada. Então, quer dizer, as nossas doenças quase todas são do O problema é que cada um de nós temos os nossos muitos, não são só os sapatos, são outros muitos. Se cada um olhar para dentro de si, vai descobrir tantos muitos que a gente usa e poderia ser. Vamos lá. É indispensável a vigilância para não o adornarmos envolvido da escória inferior. É indispensável a vigilância para não o doarmos, né? Eu falei o quê? Falei alguma coisa? Adornarmos. Para não doarmos envolvido de escória inferior. A dificuldade de Deus, sabe o que é? É que sempre diz assim, é a moda. Aí pronto. Não, mas a moda, Erlei, eu até vejo que a moda é uma coisa. Você tem que se atualizar porque a sociedade pede. Agora, tu comprar muito é outra coisa. Mas é isso. Comprar muito é outra coisa. É. Você entra, a gente tem que estar antenado nisso.
qual é o meu necessário. Hoje eu tenho que trocar sim. Até em alimentos, assim, eu tinha uma condição boa que bastante, a minha necessidade de olhar aquele freezer cheio, hoje, tipo assim, eu não tenho essa necessidade. Se eu não tiver dinheiro para comprar muito, eu compro pouco. Se tiver também, eu consigo. Eu aprendi a viver, entendeu? Como necessário. Não precisa ter tanta coisa ali para mim também. Tem um equilíbrio, né? E evitar os excessos, né? Isso é o importante. E aí, às vezes, nem aí pega aquela comida estraga e você vê uma comida já, outro dia você vai fazer outro, você vai jogar fora. Que isso, gente? Então é uma loucura. E isso tudo você começa numa situação meio próspera, né? De ter o que você quer. Isso. Só que quando entra o lado obsessivo, você já vibra baixo. Isso. E aí vai ter que ter situações escandalosas para você. E você fica mudar seu triste lado. por não ter. Às vezes você tem o necessário ali, né? Porque tem tantas pessoas sem nada, e às vezes você fica triste porque você tem um frango para comer, mas você não tem aquela outra coisa que você quer. Pelo amor de Deus, né? Aí vem o Chico e diz assim: aprendi que Deus nos fez irmãos por amor igual quando eu vi meu chuchuzeiro dar chuchu no outro quintal. Ele nos indica os caminhos a serem tomados, porque nos ajuda a educar os nossos sentimentos. Os poderes da mente não têm limites, mas respondemos pela sua ação. A força do pensamento é semente que passamos a semear e respondemos pelos seus frutos. Se de guerra, sofremos as guerras. Se de paz, colhemos a paz no coração. A palavra é um veículo de energia e quem nos ouve recebe de nós fluxo e refluxo dessa matéria rarefeita e alimenta-se dela. Carlos, aí ele falou assim ali atrás, né? Que a força do pensamento são sementes que nós saímos a semear. E colhemos o efeito, né? O fluxo e o refluxo. Vamos pensar nisso, né? Os animais e as plantas são vítimas desse magnetismo deturpado que o ódio nos faz emitir. Mas, quando elevado, beneficiamos todos os reinos da natureza. O purificador desse fluido é o amor. Para ficarmos carregados de magnetismo elevado, tenhamos em mente a caridade em todas as suas modalidades. Não esqueçamos o perdão com todas as suas diretrizes e façamos crescer a humanidade na sua feição de equilíbrio. Olha só, importante o que o Equilíbrio. primeiro vez fala aí, quando ele diz da nossa responsabilidade, né? Com os outros seres, né? Animais, vegetais. Então nós somos, o que nós semeamos aqui, ó, né? Reflete lá neles, né? E ele coloca aqui como diretriz o perdão. Só que a gente tem que entender esse perdão na atual conjuntura, na atual posição que encontramos. O perdão perdeu um pouco do sentido da palavra, etimologicamente falando, perdão. Porque o perdão é você estar magoado e você dá o aceite, mesmo estando magoado, perdoando a pessoa. Hoje o perdão já tem outra conotação. O perdão é você entender a situação e você amar essa situação, porque você projetou uma necessidade e aquilo veio em relacionamento, em desfecho de uma necessidade tua. Então aquele ingrato, aquilo é uma necessidade sua, você atraiu ele. E aí vem o outro lado de uma teoria que o pessoal faz de contemplação, de autocontemplação, que é o Ho'oponopono, que é o perdão. Eu entendo, eu amo e eu sou grato. Sim. Então esse é o sentido verdadeiro do perdão hoje. Não é aquela coisa de perdoar de forma boba, natural. Ainda se sentir injustiçado, né? Foi ontem o meu sogro ligou falando justamente sobre isso. Eu liguei, quer dizer, eu não ia ligar para ele. Aí eu fiz a palestra de carro, eu falei, ele tá lá cheio de gente, vou ligar. Mas que nada, quando eu liguei, ele começou a chorar e pediu perdão ao filho. Aí ele falou que esse ano fizeram uma ingratidão com ele, mas ele é espírita. Eu falei, olha só, ninguém fez ingratidão com você. Tu sabe muito bem que nós viemos para um resgate. Você sabe lá o que tu fez em outras vidas? E outra coisa, eu entendo assim, né? Quando você acabou de falar agora aí,
que nós, quando fazemos alguma coisa, não esperamos aquela gratidão, que é o perdão, como você está falando, que a gente não necessita daquela gratidão para sentir bem. É o que você está falando. Aí tudo vai bem, a gente tem que estar bem, não está, eu perdoei, mas a pessoa não me fez aquela ingratidão, que perdoa, hein? Porque é a necessidade da pessoa de reconhecimento. Não tem essa. E a gente tem que entender que a ingratidão, ela não existe. Não. Ela não existe. É o ponto de vista da outra pessoa. É o ponto de vista da outra A pessoa. evolução dela, Carlos, tu quer dizer que a ingratidão não existe? Não existe. não, eu também acho bom. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que é o estado que a pessoa está, o Eu vou estado dar um de exemplo espírito aqui. que a pessoa está. E o do outro também. E do Eu outro, olho na então, janela e falo, porque é bom botar a religiosidade no contexto que as pessoas se prostituem, se corrompem por causa de religiosidade. Sim. Ainda mais se botar o nome de Jesus, de Deus no meio, o pessoal fica até melindroso. Então, você olha para o céu, que dia lindo, ensolarado. o amor tem Que coisa linda, adoro o dia ensolarado. Aí no outro dia, olha, que dia nublado, chuvoso, não dá para ver nem as estrelas. Está sendo ingrato com Deus? É o ponto de vista dele. Prefiro o sol, prefiro o dia de sol. Coisa que eu sou o contrário, eu prefiro o dia nublado. Mas cada ponto de vista. É o Você ponto está de sendo, vista. tu tá sendo ingrato com Deus? Ingrato, falseado seria se você falar, também dou graças a Deus porque ele, mas no fundo eu queria o sol, eu estou sendo honesto. Por exemplo, eu penso assim, eu estou aprendendo tantas coisas aqui, né? Aí um dia eu venho aqui e alguém me tratou de uma forma que eu não gostei. Eu vou sair falando mal daqui. Então assim, né? Aí o senhor Valdemir pode sentir, né, que eu não tenho gratidão, né? Ele não vai sentir isso, porque foi eu, né, que estou naquele estado de espírito, não tem, como você acabou de falar, ingratidão. O senhor Valdemir não vai sentir isso, eu creio eu, porque eu aprendi bastante. Mas só que eu quis só olhar para aquela parte ali que alguém fez alguma coisa, então ele vai deixar isso para lá. Não é, senhor Valdemir? Eu penso assim. O problema todo é que o universo tem milhares de possibilidades e a gente só olha por uma janela. Aquela que nos convém no momento é aquela que a gente quer ver. É isso aí. Nesse correr das virtudes, ampliemos cada vez mais nosso entendimento, pois no esforço de melhorar, Jesus está sempre na frente, ajudando-nos a subir para os altiplanos da verdade. O magnetismo animal é uma força poderosa. Animal aqui é todo, é o irracional e o racional. O magnetismo animal é uma força poderosa, preparada pelos sentimentos. Se educamos nossos valores internos, essa força liberta-nos ajudando sem pedir colaboração e assinando sem pretensão. Olha que coisa bem profunda, isso aqui coloca o que a gente estuda aqui constantemente, né, mano? Então, quer dizer, essa forma de abordar o que está acontecendo é que vai criar o meu magnetismo em cima do sentimento que eu criei, em cima de ver situações. Muito importante isso aí, muito importante. É bom a gente, né, deixar bem gravadinho pra gente aí. É muito legal essa colocação do Miramês, né, associando o magnetismo animal aos nossos sentimentos. Porque, na verdade, o nosso sentimento o que é? É a expressão do nosso espírito. Como é que a gente interage nesse mundo, né? Com os nossos sentimentos. Então, conforme você sempre fala aí, né, nós somos poderosos. Nós podemos mudar as situações, dependendo da forma como a gente vai interagir né, com o todo. Né? E o interessante é esse magnetismo animal. Aí, como se leu aqui na leitura de ontem, mas os espíritos, ele também tem matéria ali no espírito, no perispírito dele. Então, quer dizer, é um magnetismo que a gente tem que trabalhar em cima por que animal e por que os espíritos ainda no perispírito tem? Porque eles estão aqui, sabe, nessa matrix aqui ainda olhando, vendo, ele manipula a matéria em cima do sentimento, no qual é manipulado pela emoção na qual ele cria em ver as situações. Sim. Então a gente tem que entender esse processo todo
para ir trabalhando o nosso psiquismo de forma mais consciente, né? E não deixar ser levado. Não, Deixar a vida me levar, como diz o Pagodinho, né? Jesus foi um modelo único no seu exemplo de como usar o magnetismo em favor dos que sofrem. Devemos pedir a Deus e ao Cristo para nos ensinar todos os dias como usar nossas forças mentais e trabalhar todos os momentos para não cairmos em tentações no uso negativo dos fluidos divinos, ao penetrarmos nas trevas humanas. Vamos ter como alfaia as virtudes ensinadas e vividas pelo Mestre. Elas são para nós motivo de segurança moral e espiritual, capazes de nos libertar dos males praticados por ignorância. Que assim seja. O Eli fez uma pergunta ali, assim, bem descontado, né? Seria bom de reforçar isso aí, né? Porque é o comum das pessoas pensarem, né? Quando você falou da ingratidão, né? Aí o Eli falou assim, mas não existe a ingratidão. Vamos fechar falando mais sobre isso aí, né? Porque hoje acho que é uma data propícia para isso, né? É compreender que nós somos criaturas individuais. Cada ser Sim. um ser único. E você cria o seu mundo. Quem está associado a você, você tem um magnetismo que atraiu eles e as situações. E o ponto de vista deles é em cima do mundo deles. É verdade. Assim, né? O que aconteceu comigo? Eu saí da casa espírita do Joana d'Arc, não sei se você conhece, lá no Paciência. Conheço. Como eu posso sair daqui e cair, eu quebrei meu tornozelo. Só que num momento, eu fiquei, numa coisa rápida, eu fiquei assim, caramba, acabei de sair da casa espírita. Mas só que naquela casa espírita já recebi muita bênção. No momento que eu saí, aconteceu aquilo comigo. Então, eu poderia olhar como o Carlos está falando, né? Ser ingrata e aos espíritas falar, caramba, o espírito deixou acontecer isso comigo. Não, eu entendi que eu tinha que passar por aquele processo, pela evolução. Então, assim, aí foi onde eu entendo, né, que é como ele está falando, né? Não, outra coisa, a gente coloca esse lado vitimizado de colocar sempre a bênção e a desgraça em prol do externo. Sim. Não somos nós. E aquele momento quebrou tal, aí você fala, eu saí da casa espírita. Ali eu estava acima da média na vibração positiva. E o dia todo? Não é? E o dia todo? E o resto, as 23 horas de dia, como é que você está? Exatamente. Então a gente tem que entender que vibração não é o pico, não é aquele momento. É a sequência do período. Aquilo construiu a tua realidade, ou de um dia, de um mês. Aí eu ia me revoltar com a casa espírita Joana d'Arc e não ia mais ser espírita e ficar totalmente. Não, é o pior, a culpa não é minha, a culpa é deles. Lá do Joana d'Arc, lá, dos espíritos lá quem estava presidindo a sessão, porque quem estava presidindo a sessão, né, eu caí ali perto, eu falei, Raquel, quando te dei o passe, eu senti que tinha alguma coisa errada. Aí teve uma vez que falou, mas por que ele te avisou? Eu falei, porque não podia me avisar. O que ele fez é orar, creio eu, né? Que ele percebeu alguma coisa e foi orar. Então, como você falou, a gente também não pode ser influenciado. A gente tem que pensar no que as pessoas falam, porque a pessoa tenta também, naquele momento confuso ainda, te confundir mais. Então, se você não tiver uma inteligência, você fica revoltado. Aqui é bom por isso. Sexta-feira aconteceu um negócio comigo. Eu procuro tratar meus opostos com diferença. Não quero mal, não quero bem, só diferença. Então, seguir cada um o seu caminho, se cruzamos em algum momento, partimos do oposto, não tem uma diferença. E sexta-feira eu cruzei com um desses opostos, o cara está vivendo uma situação, que é uma situação que ele mesmo foi procurar para viver. E essa situação está basicamente destruindo essa pessoa. Olha, e meu coração, só um minuto, e meu coração compadeceu com aquilo dali. Eu fiquei compadecido, eu não falei nada. Eu estava num lugar, outras pessoas, e eu vi a situação, e meu coração ficou compadecido. Eu senti meu coração doer por aquilo. Doer por aquela situação que o cara está, mesmo ele sendo meu oposto, ele está vivendo aquele tipo de situação que ele mesmo está procurando. Então, meu coração doeu por aquilo. Até porque tem um ciclo todo de pessoas no entorno envolvidas. Aí, cara, eu fui dormir, cara, nesse dia eu pensei, demorei para dormir pra caramba, cara. Eu pensei na reflexão disso.
dessa situação em mim, de ter sentido a compaixão e a pena. O legal é Você vê, então, a compaixão. Então, refletir muito isso do degrau que você vai caminhando a cada dia na tua vida, assim como um acidente dela, que ela ficou pé na hora, que isso acontece várias vezes com você, aí você, pum, bosta para o teu interior e vê que você faz parte de um mecanismo daquilo ali que você vai ter E as que coisas passar ficam para poder melhorar. Não, e as coisas ficam muito mais fáceis. Foi assim, foi questão de 1 hora eu ficar pensando, pô, não é possível, acabei saindo da casa espírita. Depois eu pensei, não, isso é pro meu aprendizado, se o Espírito me permitiu, por algum ser um ser motivo, único, eu tive que passar por isso. E eu vou passar, e eu vou ser ajudada, né, assim, eu vou ter amparo espiritual. E foi o que aconteceu. Estou bem, fiquei bem, tudo bem. Agora vai eu revoltar. E aí fica pior a minha situação. Fala aí. Não, o que eu acho interessante, que nossos estudos, ele às vezes traz uma resposta muito mais breve do que se espera. Eu, por exemplo, fiz a pergunta. Então, foi debatido aí na mesa, mas eu vim observar que a questão do ingrato para com o outro, isso praticamente não existe. Isso eu recebi agora, aqui. Por quê? Aquele indivíduo que, por exemplo, nós estamos lidando com ele, aquela pessoa que nós estamos lidando, estamos fazendo o máximo, nós estamos doando de nós aquilo que nós temos de simples, de progresso e de fraterno. Já o outro, ele não está à altura de receber. Sim. Certo? E ao ele não receber, ele vira as costas para aquilo que nós fizemos. Então, quer dizer, para ele está se lixando. Então, se nós não tivermos essa cobertura moral, vai olhar para aquele lado, vai se sentir abatido. Oh, fiz tão bem para fulana, fiz tão bem para fulano, me deu as costas. Aí entra aquela da religião. Mas não há de ser nada, Deus existe. Então, a espiritualidade, o espiritismo, melhor dizendo, né, está aí justamente trazendo para nós o recado. Eu aqui mesmo agora obtive a resposta. Poxa, por quê? A pessoa diz, está fazendo bem. Se o outro virou as costas, é porque ele não está à altura. Não está com a evolução, né? Degrau, não está em né? condição. E se eu me abaixar, me curvar demais, vou acabar ficando igual a ele também. O problema é que a gente não se coloca nessa parte, o problema sou eu comigo. O problema sou eu comigo. Eu tenho que fomentar toda coisa positiva que está em mim. Que nem ele deu o exemplo aqui de um rapaz que ele tinha certa rivalidade. E o normal dele não era aquele, tanto é que chamou a atenção dele. Não é rival, é oposto, não chama de rival, não tem... Não, mas aí é para dizer que são caminhos diferentes, porque cada um segue o seu, não gosta de rival. Polaridades diferentes. Polaridade diferente. Mas aí, o que te espantou, o problema não é o que ele faz. O problema, o que legal foi o que você fez e você notou. Pô, eu estou melhorando, eu estou evoluindo. O comportamento não é legal, né, para mim. Não, ele pensou, esse comportamento não vai me fazer bem. A gente pode, eu posso continuar sendo oposto, mas eu tenho que salvar isso aqui. Não, mas o problema não é ver se é legal ou não é legal. É a compaixão. A compaixão. Não, porque quando eu falo legal, que assim, quando se sente mal, né, você já está vendo que aquele teu comportamento, né, que você está fazendo, eu pelo menos sou assim, né, porque eu me olho, pô, isso não está legal porque eu não estou me sentindo bem em fazer aquilo. Por quê? Se eu continuar, não é a minha evolução, não está como você está falando, né, você já não está mais naquela vibração. Eu vou te falar, eu me senti mal, não, eu me senti bem depois. Isso aí. Eu me senti bem depois. O relógio está nos convidando ali, nós vamos então partir para encerrar essa primeira parte da reunião e depois a gente continua com o papo durante o café, né? Esse relógio é muito rigoroso. Tem que ter disciplina da hora também, né? Tem que ter alguém para cobrar disciplina e vamos então fechar os nossos olhos, vamos silenciar o nosso interior, vamos agradecer a Deus, né? Eu lembrei agora do Mauro, né, pela escolinha do Papai do Céu, né, dona Viseuda, que ele sempre se relacionava à nossa casa, dizendo que aqui é a escolinha de Papai do Céu. Então,
como aprendizes que somos, do Evangelho, como aprendizes que somos dos ensinamentos, né, dos grandes mestres da espiritualidade superior, expressamos o nosso muito obrigado aos nossos irmãos e pedimos que, se formos merecedores, né, que nesse momento possamos receber aí boas energias, né, curativos, que venham aliviar as dores, né? A Tânia está toda hora ali passando a mão materna, eu aqui também, a Raquel também já fez a sua reclamação. Então, estão sendo apresentadas a espiritualidade, que os médicos espirituais, os curandeiros do espaço possam trazer para nós esse cadinho de socorro e estender para todos os que estão precisando. A gente mentaliza aí os hospitais, os cárceres, as casas de assistência. Todos nós sabemos que é justo que passamos o que vivemos. E também justo é pedirmos ao nosso mestre, né, essa ajuda que achamos ser merecedores. Assim encerramos esse primeiro momento. E eu agradeço a todos vocês encarnados e agradeço também a espiritualidade que tanto bem nos faz aqui nessas reuniões de sábado e domingo, né, Erlei? A gente vê a alegria do Erlei quando pergunta, né, da reunião, chama o Carlos para mim e tal, né? A dona Giselda chega aqui, puxa, eu queria vir na reunião passada, na luta dela no dia a dia, quantas vezes ela é impedida, né? O Elvo não está vindo aqui aos sábados, né, ô Carlos? Mas aqui está hoje, aqui sempre domingo, a gente vê ele chega. Então, que esse grupo, a Raquel que está chegando agora aqui entre nós, que esse grupo permaneça assim, né? Unidos, né? Esse ano, principalmente, vão nos tornar mais homogêneos. Sim. Com certeza. Com certeza. Esse é o objetivo. Eu queria fazer uma Só observação. saio daqui quando eu desencarnar. Nem sei se eu vou ter. Hoje, no dia de Natal,